Muito bem, povo. Então, seguinte, o que nós vamos trabalhar, o que nós precisamos trabalhar é isso aqui, ó. Então, esse foi o conteúdo, né? Que era a parte de planejamento de marketing para a internet. E aí a gente tinha as questões de marketing de conteúdo, né, o inbound marketing, branding, distribuição, etc. Né? Isso aqui, ó, eu acho que eu falei bem rapidinho ali para alguém que perguntou, né, o que que era, mas eu vou deixar ali alguns artigos para quem tiver um pouco mais de dúvida ou quem quiser aprofundar, mas basicamente aqueles conteúdos que a gente produz, que vocês estão acostumados a consumir, que é para rede social, né? Alguns a gente acaba produzindo também para meios offline, né? Que é aquela questão de integração, né? de comunicação, né? Comunicação integrada. Então a gente integra os diferentes formatos ali para produzir materiais para divulgação em geral. Então é divulgação offline e online, tá? O que acontece que a gente precisa definir, né? A gente teria que adotar um cliente, né? Então eu coloquei aquele Instituto Delete, que eu comentei com vocês, que eu entrevistei a professora lá da Federal Fluminense, né? Eu coloquei eles como um cliente possível, um fictício, né? E aí o que acontece? A gente precisa, então, tem o cliente e a gente precisa definir a mensagem. Qual mensagem que nós vamos passar para o público que interessa ao nosso cliente, né? Então a gente vai ter o filme, que é sobre saúde mental. Alguém vai me perguntar, mas o filme não está pronto, né? Como é que a gente vai divulgar? Boa parte desse filme a gente ainda tem que produzir imagens, né? Porque eu estou realizando as gravações, estou complementando, né? E aí eu resolvi então aprofundar mais e fazer uma produção um pouquinho melhor ou maior, tá? Então a gente ainda vai produzir algumas imagens. E aí o que isso tem a ver com o trabalho? Então eu vou deixar livre para que cada um ajude a pensar, né, nessas gravações do filme. Porque a gente vai ter a entrevista, né? Eu até vou colocar aqui, deixa eu ver se está aqui. Ó, tem o argumento e a sinopse, eu vou deixar também ali para vocês, né, observarem. Então o filme ele vai fazer um alerta, a sinopse, sobre o uso excessivo da tecnologia. Aquilo que vocês próprios definiram, né? Quando a gente foi gravar, que estava na pauta lá do semestre passado, da outra disciplina, né? Então a gente vai ter no filme um personagem, né? E esse personagem ele vai mostrar, assim, ele vai ser um dependente, né? Que vai fazer uso excessivo da internet, da tecnologia e das redes sociais, e aí a gente vai permear, né? Entrecortar esses depoimentos ali que vocês gravaram e eu ainda estou gravando, né? Então, o que vocês podem pensar? É nesse personagem, né? Como que a gente caracterizaria ele como um dependente. Eu até nem pensei em mostrar rosto, só mostrar algumas situações dele no computador, utilizando tecnologia, rede social, né? Celular para lá e para cá, aplicativo, tudo ele faz, como eu expliquei lá para vocês, né? Num caso que essa professora atendeu lá na clínica dela, que toda a vida desse rapaz ele está ali dentro da tecnologia, né? E aí ele vai mostrar essas situações, tá? E a gente permeia com os depoimentos, né? Inclusive as vantagens e desvantagens que seriam os malefícios, tá? E aí a gente pode pensar de repente num desenrolar num final para essa história, né? Que nem eu tinha comentado para alguns ali que eu pensei até o final seria trágico, né? Ele se suicidaria, mas eu repensei bastante esse final porque eu conversei tanto com a psicóloga quanto o pessoal do Corpo de Bombeiros e polícia e eles desaconselharam, né, a gravação desse tipo de simulação.
Embora eu não pensei em mostrar diretamente alguém pulando, né? Mas só simularia, né? De repente uma câmera subjetiva e a gente põe alguém lá na ponte tentando quase que indo para se atirar de lá, né? Enfim, era uma hipótese, mas eles já me desaconselharam, tá? Não impediram, mas, né, pensando eticamente, acho que pode ser que não seja uma boa ideia mesmo, né? Então a gente tem que pensar em formas alternativas de mostrar essas situações aí de dependência, né? E um desfecho para esse personagem, ok? E aí o que vai acontecer? Para a gente fazer a divulgação, a princípio eu pensei em um público universitário que seria o nosso, ok? Então é um público que a gente tem que caracterizar. Então é um público que é teoricamente mais qualificado, né? Que tipo de comportamento que eles vão ter. Então, quando eu falo mais qualificado, eles não têm mais tanto mesmo comportamento de consumo. Eles não ficam o dia todo utilizando tecnologia, né? Boa parte dos trabalhos hoje em dia ainda é sem utilizar muitas tecnologias modernas, né? Tem gente que trabalha em chão de fábrica, tem gente que trabalha em balcão de loja, tem gente que trabalha em N coisas que não utilizam tanto a tecnologia moderna, né? Enfim, a gente tem que definir esses comportamentos e as características desse público universitário, né? Ele vai ser tanto masculino quanto feminino, a faixa etária também vai ficar aí entre 16 anos, né? Que já quase foge ali do nosso público-alvo do filme, né? Então a gente vai colocar ali uma faixa entre 16 até, sei lá, de repente 25, 30 anos, né? Uma faixa etária grande de 15 anos, mais ou menos, né? E a gente tem que ver o comportamento de consumo deles. Por que definir o comportamento, né? Isso também vou tentar deixar alguns artigos ali, porque tem na bibliografia básica ali, tá? Da disciplina. Porque conforme o comportamento de consumo, né? Se eles vão buscar informação em televisão ou mais nas tecnologias, a gente vai definir os produtos. Tá? Porque não adianta a gente colocar só investimentos mais para meios offline se o comportamento deles é de buscar informação por meios digitais, né? Por isso que eu precisava discutir com vocês, né? Mas eu acho que é meio de consenso que a grande maioria hoje vai buscar em meios digitais. Então a gente tem que definir os produtos. E aí, a partir desses produtos, a gente vai definir as formas de cada um e o conteúdo, né? Que daí a gente volta para cá, ó, que é o marketing de conteúdo. Como que a gente vai utilizar formas ou conteúdos de maneira interessante para divulgar para esse público aqui, né? Sempre baseando no comportamento deles. Então, de acordo com o comportamento de consumo deles, a gente não vai nem ofertar impresso, né? Não oferta cartaz, não oferta anúncio em jornal, etc., né? A gente investe mais em produtos voltados para este consumo aqui, esse comportamento, ok? Então é isso que a gente precisa pensar, que eu quero que cada um vá pensando já para a semana que vem a gente começar a dividir as equipes e produzir. Ou se de repente cada um pode, ou trabalhamos em equipes, né, de 3 ou de um pouco mais, e aí cada um vai de repente produzir um material, né? E esses materiais vão ser todo esse processo aqui, ó, de análise, tudo isso aqui vai ser a avaliação, né? E isso a gente vai fazer de verdade, nós vamos lançar, né? Bom que talvez de repente a gente precise montar perfil, aí quem trabalha com rede social tem mais habilidade, né? Pode de repente pegar essas atividades aí. Ok, gente? Então é isso, é mais para a gente pensar, tá, em como fazer essas imagens para o filme. Daí vamos ter que definir esse público-alvo e o comportamento dele e os tipos de produtos que a gente vai ofertar com quais conteúdos, ok?
Acho que essa parte aqui a gente pode ver depois, né? Branding, distribuição, se formos utilizar efetivamente, ok? Então, gente, qualquer dúvida, só me mandar mensagem, né? Eu vou deixar também o material para vocês darem uma lida ali, quem conseguir, né? Aprofundar. E aí, semana que vem a gente volta a conversar, ok? Então é isso aí. Abraço, gente. Até.